Olá, tudo bem, turma 121 e 122? Estamos iniciando mais uma nova semana com a presença de Deus, a semana do dia 13 a 17 de abril. Conforme o nosso calendário horário escolar, nós vamos ter duas aulas de geografia durante a mesma, com a turma 121 e 122. Nós vamos ter a oportunidade de estudarmos nessa aula sobre os aspectos humanos do continente europeu. Na última aula, nós estudamos com vocês os aspectos populacionais do continente africano, que foi da página número 9 até a página número 14. E hoje eu vou ver com vocês sobre a Europa, a página 14 a 19. Só para você observar, a figura anterior é a região de Veneza, a cidade de Veneza, na Itália, ao norte. E aqui nós temos essa foto na região de Amsterdã, na Holanda. Quero convidar você para estar presente através de uma oração. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de explicar esse conteúdo com a turma 121 e 122. E seja com cada aluno abençoando e protegendo e guiando. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Aqui nós podemos observar na página 14, eu fiz uma pequena síntese daquilo que vem propondo sobre os aspectos humanos relacionados ao continente europeu. E você pode observar, primeiramente, que o continente europeu é considerado o berço das civilizações. Como nós vimos, o mundo é dividido em três mundos conforme o aspecto populacional. E tenho o velho mundo, que é a Europa, eu tenho a África e tenho a Ásia, que nós chamamos, que são todos banhados pelo mar Mediterrâneo, que nós chamamos de velho mundo. Depois eu tenho o segundo grupo, que é o chamado Novo Mundo, que é toda a constituição da América do Norte, América Central e América do Sul. E finalizando, nós temos o conjunto chamado Novíssimo Mundo, que é formado pela Oceania. Então, a Europa, como escrever berço das civilizações, ela que vai dar origem à formação de cidades, à formação de civilizações e de culturas que foram espalhadas para o mundo todo através do Novo e o Novíssimo Mundo. Bom, como vocês sabem, a Europa, ela através da Inglaterra, através da Alemanha, através da França, e Itália também entrou nessa configuração, foi dar o que? O pontapé inicial para a formação das atividades industriais. Porque até esse período a população ela trabalhava, tirava seus rendimentos econômicos da atividade agropecuária. E lá em Londres, na Inglaterra, o homem começou a revolucionar esse processo todo, chamando a primeira Revolução Industrial, que ocorreu isso na Europa, com a matéria-prima, o carvão. Aí nós tivemos a segunda Revolução Industrial, que dá origem já nos Estados Unidos, sendo liderado pelos Estados Unidos pela matéria-prima, o petróleo. E depois nós temos a terceira Revolução Industrial, que nós estamos enfrentando no momento, que é liderado pelos Estados Unidos, liderado pelo Japão e pela Alemanha, por elementos de fontes alternativas. E a Europa, então, ela deu pontapé para essa atividade industrial. Também a Europa foi o berço, das guerras. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, também tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, que envolveu vários países do mundo. E com isso tiveram consequências negativas nessa formação da Segunda Grande Guerra Mundial, desmembrando ou aumentando ou diminuindo o espaço territorial de cada país antes e depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí, com o final da Segunda Grande Guerra Mundial, nós tivemos o processo da introdução do mundo capitalista e o mundo socialista. E o mundo socialista pegou essa parte do leste europeu e formando que o Estado controlasse toda essa questão econômica, política, questão que a população tinha liberdade de expressão. Isso fez com que a economia diminuísse nesses países do leste europeu, liderado pela antiga URSS. Depois, quando o Muro de Berlim eles derrubaram na cidade de Berlim, na Alemanha, surge o que nós conhecemos como UE,
a União Europeia. E essa União Europeia é formada por 25 países, e esses países têm a finalidade de diminuir as taxas alfandegárias, ter livre acesso dos produtos agrícolas, produtos pecuários, produtos de extração, produtos das indústrias em todos os países europeus sem cobrar a taxa de impostos e ter a liberdade das pessoas transitarem de uma região para outra. Isso foi criado a União Europeia. Só que alguns países já querem sair dessa estrutura por causa que não foi tudo aquilo que foi planejado no início com relação à União Europeia. E o Reino Unido, né, desde 2016 e até chegar a 2020, eles ainda estão nesse processo, e 2021 não tem mais nada a ver com o contexto europeu. Vamos ver o que vai acontecer em 2021, o Reino Unido não tendo mais essa proteção econômica da União Europeia. Segundo os dados, né, da ONU em 2015, o continente de 738 milhões de habitantes, só que eles não estão concentrados em uma determinada área, são muito espalhados. Isso pode observar 72 habitantes por quilômetro quadrado, não dando muita informação de grandes cidades. A maior cidade que nós podemos colocar no continente europeu é a cidade de Moscou, a capital da Rússia. Outras cidades como Paris, Londres, por exemplo, são cidades não tão grandes, mas a estrutura deles eles colocam em cidades menores ou cidades medianas. Como é que é a formação, né, linguística, da onde surgiu o povo europeu? E aí nós podemos colocar que a origem é local mesmo, né? Ali foi se dando a origem, a formação dessas pessoas, e podemos dividir em 3 grupos. A maioria da população europeia, no caso 85%, ou são descendentes eslavos, ou são descendentes latinos, ou são descendentes germânicos. E esse é o grupo da maioria da população europeia. E a minoria são os antigos da civilização grega. Então, portanto, nós podemos observar que a formação de maior concentração europeia são de eslavos, latinos e germânicos. Ao observar os eslavos, nós podemos caracterizar que o eslavo eles teve a origem na região da Ucrânia, e na região da Ucrânia eles foram se dispersando através desse rio, Dnepr, e aí ao dispersar pelo mesmo, eles foram formando o quê? Vilas, aldeias, e formando as próprias cidades e os seus respectivos países. E também ocuparam a região central da Europa, né? E essa região central da Europa foi ocupada na Polônia, a região da Alemanha e etc. Assim podemos citar. Só que também nós tivemos nesse sistema, o que nós colocamos anteriormente, sobre o socialismo, que isso foi influenciar muito a questão humana, a questão econômica, a questão ideológica do local. E isso gerou muitos problemas. Problemas sociais que várias pessoas de uma determinada localidade tinham um aspecto econômico desfavorável comparado a algumas outras regiões. Por exemplo, o cara que morava na parte do leste europeu comparado com a Europa normal do sistema capitalista. E isso fez com que muitas pessoas tivessem deficiências de atividades econômicas. No caso do leste europeu. E com a derrubada desse muro de Berlim, que já foi citado, eles foram ocupando algumas regiões, estão reestruturando economicamente e nível social a população da região da Europa eslava. A Europa Latina é a Europa em que nós temos uma grande concentração de origem dos antigos romanos. E nós podemos colocar Portugal, Espanha, França, Itália e Romênia, são países que foram provenientes e originados pela origem românica. Germânica nós temos, por exemplo, nos séculos II depois de Cristo, a formação, por exemplo, às margens do Rio Reno. E aí, como falei para você no slide anterior, a Alemanha estava no primeiro processo e também está nesse processo germânico. E aí, só que os germânicos, eles conquistaram os eslavos e foram formando a Alemanha, que nós podemos observar, como os alemães, como também teve a origem aos ingleses, a origem aos holandeses e a origem aos suecos. E esses foram os povos que foram originados, que tem uma coisa mais semelhante à formação germânica. Aqui nessa página 18,
do seu livro, nós podemos observar os países, por exemplo, Noruega. O grupo dele é formado de germânicos e a classificação dele é muito elevado, o IDH. E você pode observar até chegando à Armênia. A Armênia seria a questão elevada, chegando na posição do número 7. E você pode observar os seus países com seus respectivos grupos étnicos. A longevidade alta e a natalidade baixa são consequências do desenvolvimento e da boa qualidade de vida. Então, eles vão ter uma taxa de natalidade muito baixa, reduzida, e vão ter o que? Aumento cada vez mais essa taxa de longevidade. E com isso faz com que o governo se preocupe quem futuramente vai trabalhar para sustentar a atividade econômica, já que a Europa está se tornando um país, os países se tornando países idosos. Outro ponto que nós podemos observar, o baixo crescimento vegetativo, tem uma vantagem, porque isso significa que temos menor exploração de recursos minerais, né? Recursos vegetais, recursos animais e assim por diante. Mas só que a população envelhecida reduz a produtividade do país. Então nós temos que ter um equilíbrio na formação populacional europeia. Então os europeus eles estão encontrando alternativas para substituir essa formação de idosos pela formação de imigrantes que vão para essa região. Só que muitas vezes levando pontos negativos essa entrada de imigração para a formação europeia. A estrutura urbana aqui que você pode observar na cidade de Amsterdã, na Holanda, temos já colocado esses pontos para você no slide anterior, comentado, que 75% da população, até 80% da população, vive nas grandes cidades. Essas cidades, como eu já falei, Moscou é chamada mega cidade, é a maior cidade europeia. Agora outras cidades, como por exemplo dos países de Portugal, da Espanha, da Grécia, eles que ainda estão tendo esse acompanhamento aumentando e evoluindo na questão econômica. E os países do leste europeu, anteriormente, né, como estão agora no prezado momento, eles ainda estão tendo também um crescimento aos poucos conforme as necessidades econômicas estabelecidas pelo governo do determinado país. Cidades pobres tem na Europa, sim. Se são, por exemplo, lá na França, nós podemos encontrar lá na fronteira, bem longe da cidade de Paris, né, nós vamos encontrar locais pobres. E isso nós chamamos de cidade pobres, que são pessoas que não têm um alto poder aquisitivo na própria cidade de Paris. Aqui nós podemos observar Moscou, a mega cidade europeia. Na página 18 você vai realizar essas atividades que foram propostas pela explicação dos aspectos humanos europeus. Eu quero agradecer muito pela turma 121 e 122 pelo processo que vocês estão fazendo. Muita gente tirando foto das suas atividades e mandando através de um arquivo JPG, PDF, Word, o PowerPoint ou PNG e enviando para a plataforma da eClass. Lá todo dia praticamente eu estou abrindo, vendo, validando, dando nota das suas atividades. Me parabenizo que a maior parte dos alunos estão com as atividades em dia. Agora, meu querido, se você ainda não tem atividade em dia, ou se você, por exemplo, fez as atividades e mandou para mim o seguinte arquivo: eu fiz, eu li, eu entendi, não tenho dúvida, mandou foto, foto da escola adventista, alguma coisa desse sentido, por favor, eu preciso de fotos das páginas que você realizou as atividades que foram pedidas. Que Deus possa estar presente com você e obrigado pela sua atenção. Finalizando, vamos orar. Obrigado a Deus por mais esse dia. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno de 121 e 122, abençoando, protegendo e guiando, e estende também essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo, em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, gente, pela sua atenção, que Deus possa abençoar você ricamente.